Amém. Graça e paz. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Bom, eu espero que todos tenham tido uma ótima semana e nós oramos para que tenhamos outra ótima semana. E para isso, nada melhor do que começar a semana estudando as Escrituras Sagradas. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo a respeito dos atributos de Deus. Novamente, para recapitular, o que são os atributos de Deus? Os atributos de Deus são qualidades, são características próprias, inerentes a Deus, ou seja, são características do próprio Deus, qualidades que fazem com que Deus seja quem Ele é. E por que se é importante estudar os atributos de Deus? Primeiro, você não pode adorar aquilo que você não conhece. É absolutamente impossível. Seria uma adoração vaga, uma adoração fútil, se você não tiver conhecimento acerca desta divindade a qual você alega servir. Então, por isso se faz extremamente necessário estudar, conhecer, se aprofundar no estudo, no exame das Escrituras, para que possamos compreender quão grande, quão maravilhoso, quão majestoso é o Senhor Deus Todo-Poderoso, quão maravilhoso é o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. As Escrituras, elas nos oferecem diversas revelações. Isso todos nós sabemos. A palavra de Deus, a Bíblia, nos traz diversas mensagens. Ele é um livro composto por diversos temas. Por exemplo, na Bíblia você pode encontrar textos falando sobre consolo. Você pode encontrar textos falando a respeito de amor, histórias de amor. Você pode encontrar textos que falam a respeito de evangelização. Você pode encontrar diversas respostas, até mesmo para a natureza humana, até mesmo para o caos no qual estamos inseridos. A Bíblia nos revela por que estamos aonde estamos. Por que acontecem essas coisas que estão acontecendo? A palavra de Deus, ela de forma especial, ela nos revela cada detalhe que Deus permitiu que nós saibamos. Porém, as Escrituras, elas também nos oferecem a mais magnífica de todas as revelações. E qual é? Deus. Quem Deus é? Como Ele é? O que Deus faz? A Bíblia, ela nos revela muita coisa a respeito de Deus. A Bíblia, o tema central da Bíblia é Deus. Então, nada mais importante, nada mais crucial do que nos aprofundemos em conhecer esse Deus que vive para todo sempre. E hoje nós vamos falar a respeito de um atributo de Deus, um atributo tão especial, mas que seria o que causa grande confusão na mente de muitas pessoas. Confusão, eu digo, por causa da complexidade do assunto. Nós sabemos que nós fomos influenciados, todos nós, como indivíduos, nós somos influenciados pelo que a sociedade nos ensina. Se a sociedade te ensina que é certo roubar, pode ter certeza disso. Você vai crescer acreditando que roubar é certo. Se a sociedade te ensina que Deus é só amor, você vai acreditar que Deus é só amor. Por isso, nós precisamos estudar de fato a palavra de Deus para que estejamos livres de toda essa influência. Precisamos ser influenciados somente pela palavra. Hoje nós vamos falar a respeito do maior atributo de Deus encontrado na Bíblia, a santidade de Deus. Repito, a santidade de Deus é o maior dos seus atributos. Não é o amor, não é a sua misericórdia, é a sua santidade.
Então nós precisamos conhecer, nós precisamos saber o que significa dizer que Deus é santo. É algo extremamente essencial nesses dias. Então, vamos começar abrindo as nossas Bíblias no livro de Isaías. Isaías capítulo 6, do verso 1 até o verso 3. Isaías capítulo 6, verso 1 ao verso 3. Isaías capítulo 6. Vamos começar. Verso 1. Diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, e com 2 voavam. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Vamos ler novamente o verso 3. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar para que Deus nos abençoe em mais esta palavra. Deus Santo e Poderoso, clamamos a Ti, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Pedimos, Senhor, neste momento que o Espírito Santo nos conceda a graça para que possamos interpretar esse texto, Senhor, de forma correta, de forma fidedigna. Senhor, necessitamos desesperadamente da Tua graça, Senhor. Faça com que Teu reino avance, Senhor, mais este dia. Que esta palavra, Senhor, não seja apenas mais uma palavra, mas seja algo, Senhor, que transforme, Senhor, todo o nosso ser, todo o nosso caráter, Senhor. A totalidade, Senhor, do nosso ser. Porque sabemos que a Tua palavra, Senhor, ela transforma, ela liberta, Senhor. Porque a Tua palavra, Senhor, no livro de João, capítulo 8, versículo 32, diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então precisamos, Senhor, desesperadamente conhecê-lo. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos este atributo, a Tua santidade, Senhor. Necessitamos, Senhor, de Ti. Faz Teu reino avançar. Nos conforma a imagem do Teu Filho, Senhor. No nome de Jesus te pedimos. E desde já te agradecemos, pois sabemos que aquele que começou a boa obra em nós, de certo a terminará. Amém. Bom, antes de começar a falar propriamente do assunto a respeito da santidade de Deus, nada mais correto do que entrarmos um pouco no contexto da mensagem. Sabemos que texto sem contexto, ele é pretexto para a heresia. Então, antes de adentrarmos na parte santidade, necessitamos conhecer o que estava de fato acontecendo. Bom, o capítulo 6 de Isaías é uma mensagem que nos fala a respeito da vocação, do chamado de Isaías. Deus chama Isaías para o seu ministério profético, ou seja, Deus o comissiona, Deus o prepara, o elege para o ministério profético. E logo no início do capítulo 6, vemos que se trata de uma visão, pois foi no ano em que morreu o rei de Israel, Uzias. Ou seja, a partir deste dado momento, se eu não me engano, no ano 700 a.C., Isaías começa o seu ministério. E no capítulo 6, já temos uma informação muito clara. Logo no seu início, no verso 1, Isaías diz: Eu vi ao Senhor. Ou seja, se trata de uma visão. Isaías teve uma visão de Deus no trono da sua majestade, no trono da sua graça. E Isaías, ele contempla, ele pode contemplar, ele tem o privilégio de contemplar a glória de Deus neste momento.
ele diz: Eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ou seja, o que isso significa? Isso nos traz logo de imediato a noção da altivez de Deus, da sua magnitude, da grandeza da sua glória. Por quê? Porque Isaías viu Deus assentado, ou seja, reinando sobre um alto e sublime trono. Ou seja, essa altura, essa sublimidade fala a respeito de glória, algo que está acima de toda comparação. Isaías complementa o verso 1 dizendo que o seu séquito enchia o templo, ou seja, a sua glória enchia todo lugar. E no verso 2 ele nos dá uma informação muito importante a respeito de alguns dos seres celestiais. E que seres celestiais são esses? Os serafins. Ele diz no verso 2 que os serafins estavam acima dele. Ou seja, os serafins, eles são criaturas de Deus. Eles são uma classe de criaturas. Eu não sei se eu poderia defini-los como uma classe de anjos. Porém, o que eu sei dizer é que eles são criaturas especiais. Por quê? Porque eles estão próximos a Deus. Mas reparem, mesmo com a sua proximidade de Deus, eles não ousavam contemplar a face de Deus. Por quê? Porque a santidade de Deus constrangia até mesmo esses seres. Por isso vemos que eles tinham 6 asas que com 2 cobriam os seus rostos. Por quê? Por causa da santidade de Deus, por causa da glória de Deus. Uma vez certo homem disse assim: certo rei, em certo lugar, ele chamou um judeu para comparecer à sua presença. Ele disse assim para esse judeu: bom, eu quero ver esse Deus que você diz servir. Eu quero vê-lo. O judeu logo o retrucou e disse: mas é impossível que você veja Deus. O rei, naquele exato momento em que o judeu falou que ele não poderia ver a Deus, o rei se irou. O rei disse: o que você está dizendo? Como assim eu não posso ver esse Deus? Então aquele homem levou o rei para fora do palácio, no sol do meio-dia, e ele disse para o rei: meu senhor, você conseguiria olhar direto para o sol durante 1 hora, durante 5 minutos, por exemplo? O rei disse: você está louco? É claro que eu não conseguiria. Então o homem lhe respondeu: se você não conseguiria olhar, contemplar para algo criado por Deus, você acha mesmo que você teria capacidade, conseguiria contemplar aquele que criou todas as coisas? Ou seja, isso nos mostra logo de cara que Deus, a sua glória, ela excede toda comparação. Creio que nem mesmo na eternidade conseguiremos de fato olhar diretamente para a face de Deus. É algo muito... é uma experiência que não cabe a nós como criaturas. É algo próprio de quem sempre foi santo. E uma coisa que vamos aprender nessa mensagem é uma verdade universal acerca de Deus, que não há santo como Ele. Hoje nós iremos aprender que não há santo como o Senhor. Não há. Não há. Ele está acima de toda comparação. De toda. Mas vamos ao ponto básico. Em Isaías capítulo 6, versículo 3. Por que razão eu disse que a santidade de Deus é o maior dos seus atributos? Por causa de um detalhe textual. A Bíblia, em quase toda a sua totalidade, principalmente nos textos do Antigo Testamento, ela foi escrita por pessoas judias, por homens judeus. Na língua hebraica, quando você quer enfatizar alguma coisa, você faz disso uma repetição. Você repete aquilo que você quer enfatizar. Por exemplo, nós na língua portuguesa,
quando queremos enfatizar algo, por exemplo, na fala, o que nós fazemos? Nós aumentamos a nossa voz, não é mesmo? Nós aumentamos a nossa voz. Para quê? Para dar ênfase a determinada coisa que iremos falar. Na parte escrita, o que nós fazemos? Nós colocamos aspas, nós sublinhamos, nós colocamos em negrito, em itálico. Temos várias formas de destacar uma ideia em um texto. Mas para o hebreu, na língua hebraica, a maneira como eles destacam algo é a repetição. Quando eles querem enfatizar uma ideia, eles simplesmente repetem essa ideia. Traz a mesma entonação de que como se eles estivessem gritando para dar ênfase em tal ideia. E nós vemos no verso 3 uma informação que diz que os serafins clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Vemos que a palavra santo ela é repetida 3 vezes. Ou seja, nos traz uma ideia. Que ideia que nos traz aqui? De que está se reforçando a ideia da santidade de Deus. Você não encontra em nenhum lugar da Bíblia dizendo que Deus é amor, 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 numa mesma frase. Você não encontra em nenhum lugar dizendo que Deus é justiça, 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 que Deus é misericórdia, 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 que Deus é fiel, fiel, fiel. O único lugar em que você encontra na Bíblia essa repetição ordenada de um atributo é em Isaías capítulo 6, verso 3, que diz que Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Ou seja, está se reforçando a ideia da santidade de Deus. Por isso cremos que a santidade ela é o maior atributo de Deus. É a maior qualidade de Deus, que é a maior característica que o define, a sua santidade. Mas agora iremos começar de fato. O que significa de fato dizer que Deus é santo? O que isso significa? Primeiro, a palavra santo no original, ela significa, no original hebraico, a palavra santo no hebraico é traduzida por kadosh, que significa separado do pecado e consagrado a Deus. Em outras traduções poderia ser separado e cortado. A ideia a respeito da santidade de Deus, é que Deus está separado da iniquidade, ou seja, Deus está apartado, Deus está longe de todo o pecado. O que é o pecado? Pecado, no grego hamartia, ele significa simplesmente errar o alvo, ou seja, o pecado ele é algo que é contrário à natureza de Deus. A natureza de Deus, todos nós já sabemos, ela é santa, ela é justa, ela é boa e ela é perfeita. Pecado é tudo que é oposto a essa natureza. E a santidade de Deus, ela é algo, é uma característica, é uma qualidade, um atributo que faz com que Deus seja separado de tudo aquilo que é contrário à sua natureza. Ou seja, se Deus é santo, Deus não pode se misturar com aquilo que não é santo. Por quê? Porque Deus é santo. E a própria palavra santidade, ela já traz esse significado. O significado de separação. Então, o significado primário da palavra santo é: Deus é separado do pecado. Deus não compactua com o pecado jamais. Podemos dizer que Deus odeia o pecado, porque quando você odeia algo, a sua tendência é se separar daquilo que você odeia. Com Deus não é diferente. Deus odeia tudo aquilo que é contrário à sua natureza. Então, por consequência, ele se separa daquilo que é oposto. Ou seja, Deus é separado do pecado. Vamos ver um texto que corrobora essa ideia. Isaías capítulo 59, versículo 2. Isaías capítulo 59, versículo 2 diz assim: Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus,
e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Olha a ideia que Isaías está trazendo lá na frente do livro. Ele diz que as nossas iniquidades, ou seja, os nossos pecados, os nossos delitos, as nossas ofensas, fazem divisão, fazem separação entre nós e o nosso Deus. Ou seja, separação. E os nossos pecados encobrem, ou seja, escondem o rosto de Deus para nós, para que Ele não nos ouça. Ou seja, isso nos traz esse princípio. A santidade de Deus significa que Deus está separado do pecado. Deus não compactua com o pecado. Então é algo que deveria nos trazer temor, algo que nos deveria trazer uma ideia totalmente negativa a respeito do pecado, pois Deus não ri com o nosso pecado. Deus se separa dele. Deus tem ódio dele. Repare o que diz também no mesmo livro de Isaías, no capítulo 1. Isaías, capítulo 1, verso 14 ao 16. Diz assim: as vossas luas novas e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as suas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer mal. Olha a declaração que Deus está dando acerca de Israel. Deus está quase fazendo um pedido para que Israel se santificasse, porque a maldade traz um sentimento ruim em Deus, um sentimento de desgosto, de desprezo. Tanto que Deus diz no final do verso 16: cessem de fazer o mal, tirem a maldade de diante dos meus olhos. Veja o que está escrito também em Abacuque. Abacuque capítulo 1, verso 13. Diz assim: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Ou seja, Deus é tão puro de olhos, Deus é tão santo, que Ele não pode contemplar o mal. Ele não pode contemplar a iniquidade. Então, o primeiro significado da palavra santo é separação de pecado. Separar-se, apartar-se, ficar longe. Deus é separado, Deus está longe de todo pecado. Há um abismo entre Deus e os homens. Mas é claro, só para... não é tema dessa mensagem, mas como Deus construiu uma ponte nesse abismo, através do seu Filho Jesus. Mas outrora, Deus está separado do pecado. Há uma inimizade eterna entre Deus e o pecado. Mas é claro, isso mudou depois da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando falamos a respeito da santidade de Deus, não devemos ter em mente somente que Deus é separado do pecado. Dizer que Deus é santo é muito mais do que isso. Não podemos simplesmente dizer que a santidade de Deus se resume no seu afastamento do pecado. Não, isso empobreceria esse atributo tão precioso de Deus. A palavra santo, ela, além desse significado, além da separação do pecado, ela traz uma segunda ideia. E qual é? A incorruptibilidade de Deus, a perfeição de Deus. O que significa dizer que Deus é incorruptível? Significa dizer que Deus não pode pecar. Significa dizer que Deus é imaculado. É impossível que Deus peque. Não há resquício de maldade em Deus. A própria possibilidade de Deus ser mal, ela não existe. É absolutamente impossível. A própria possibilidade de Deus errar em alguma coisa
é improvável, é absolutamente impossível e é absurdo. Deus não pode pecar. Tiago capítulo 1, versículo 13, nos fala a respeito disso. Tiago capítulo 1, verso 13, que diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Ou seja, isso daqui nos fala a respeito da impossibilidade de Deus pecar. Deus não pode ser tentado pelo mal. Logo, se Deus não pode ser tentado pelo mal, ele também não pode pecar. Então, a palavra santo, ela também traz consigo essa ideia de que Deus é incorruptível, Deus não aceita subornos, Deus não exclui nenhum dos seus atributos, como pensam algumas pessoas, que pensam que Deus é somente amor e que por conta desse amor, Deus vai jogar o pecado de todo mundo para debaixo do tapete. Não, isso não faz parte da natureza de Deus. Deus não pode fazer nada que está errado. É absolutamente impossível. Mateus capítulo 4 também corrobora essa ideia. Por quê? Porque em Mateus capítulo 4 vemos falando a respeito da tentação de Jesus. E mostra que o nosso Senhor, mesmo sendo tentado, ele não pecou. Ele não pecou. É impossível que Deus peque. Impossível. Não há essa possibilidade. Então, quando falamos a respeito de Deus, a respeito da santidade de Deus, eu gostaria que você tivesse uma visão elevada de Deus. Não pense que Deus é como você. Deus não pode pecar. Deus é incorruptível. Deus é perfeito. Perfeito. Porém, vamos chegar ao que eu chamaria de clímax da mensagem. Vimos que Deus é separado do pecado, que Deus é incorruptível, porém a palavra santo, ela nos liga a um significado que eu poderia dizer que é o maior, seria a maior ou melhor interpretação acerca da santidade de Deus. Quando falamos a respeito da santidade de Deus, o significado principal é a transcendência de Deus. O que significa dizer que Deus é transcendente? Quando olhamos para a santidade de Deus, devemos olhar para Deus como alguém que transcende. Alguém que transcende é alguém que está transcendente, é alguém que está elevado acima dos outros. É alguém superior, é alguém que está acima de todas as coisas. Então, quando você olhar para Deus, não olhe para Deus como alguém pequeno, olhe para Deus como alguém grande. Deus está elevado acima de todas as coisas. Deus está exaltado acima de todas as coisas. O significado principal da santidade é esse. É a transcendência, é a sublimidade, é a elevação, a superioridade de Deus. Olha como Ana, em 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 2, ela entende exatamente quem é Deus de fato. 1 Samuel capítulo 2, verso 2 diz, Ana diz, não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Olha a declaração de Ana, ela diz, não há santo como o Senhor. Ou seja, não existe ninguém como Deus, não há outro fora de ti. Então, quando você olhar para a santidade de Deus, quando você pensar em Deus como alguém santo, eu quero que você enxergue Deus como alguém que está acima de todas as coisas. Alguém que é superior a todas as coisas, que é elevado acima de todas as coisas. Não há santo como ele é. Isaías, novamente, ele nos traz essa ideia a respeito da superioridade de Deus. Em Isaías capítulo 40, Isaías faz uma pergunta retórica
E ele diz, Isaías 40, verso 25. Deus faz uma pergunta: a quem, pois, me farei semelhante para que lhe seja semelhante? Diz o santo. O próprio Deus faz uma pergunta retórica. Ele diz: a quem vocês me farão semelhante? Ou seja, ele estava querendo reforçar a ideia de que não há ninguém semelhante a ele. Não há ninguém semelhante a Deus. Não há ninguém que possa ser comparado à grandeza de Deus. Então olhe para Deus como alguém grande. Olhe para Deus como alguém que está exaltado, como alguém que está elevado acima de todas as coisas. Olha a respeito disso. A diferença de alguém santo e santificado é que o santo não precisa de outro para ser santificado. O santo é santo em si mesmo. Alguém que diz ser santo por ter sido santificado por outra pessoa, nem sempre foi santo. Mas o verdadeiro santo sempre foi santo e será eternamente. O verdadeiro santo sempre foi santo e será santo eternamente. Esse é o nosso Deus. Alguém que está elevado acima de todas as coisas. De todas as coisas. Não olhe para Deus como alguém pequeno. Para alguém que não está elevado. Deus está elevado acima de todas as coisas. Deus é santo. Deus transcende. Deus está muito além daquilo que possamos sequer que podemos imaginar. Deus está além. Vamos concluir. Saber por que essa mensagem é relevante? Porque saber que Deus é tão santo assim, saber que Deus está elevado acima de todas as coisas, saber que Deus transcende os céus, saber que Deus é superior a tudo e a todos, saber que Ele está separado do pecado, saber que Ele é incorruptível, faz com que nós, primeiro, tenhamos mais temor pelo nosso pecado. Mais temor. Por quê? Ter mais temor pelo pecado. Veja bem, eu e você, nós em geral, nós pecamos muitas vezes, pecamos de forma voluntária, porque não cremos de fato que Deus é santo. Porque se de fato crêssemos que Deus é santo, teríamos temor pelo pecado. Por quê? Porque o pecado é algo que provoca a ira de Deus. Deus não gosta, Deus aborrece o pecado. Se nós estudássemos mais a respeito deste atributo de Deus, não pecaríamos da forma como temos pecado. Porque se Deus é santo, e Ele é, de fato, e a santidade traz em si a ideia primária de que Deus é separado de todo pecado, de que Deus odeia o pecado, de que Deus está longe do pecado, não deveríamos nós ter esse mesmo sentimento? Porque o próprio Jesus Cristo disse que nós fomos chamados para tomar, para levar a nossa cruz, para renunciar a nós mesmos. E ele mesmo disse: sejam santos porque eu sou santo. Ou seja, separem-se, consagrem-se. Então eu quero que você enxergue o seu pecado de uma forma diferente a partir de hoje. Pare de olhar para o pecado como algo normal, como algo natural. Não é. Deus não fica feliz quando você peca. É claro, é impossível que você não cometa pecados. Não estou querendo dizer que seria possível que você não cometesse pecados. Mas o crente verdadeiro, ele não vive no pecado. Ele pode cometer pecados, mas ele não vive no pecado. Então eu quero convidar a você para que você tenha mais temor pelo pecado. Se você crê de fato que Deus é santo, se você crê de fato que, como já vimos aqui, que Deus está separado do pecado, separe-se também. Separe-se, consagre-se, pague o preço. Segundo, saber que Deus é santo
faz com que nós o adoremos cada vez mais. Por quê? Porque se sabemos que Deus é santo, sabemos que Deus é incorruptível, sabemos que Deus é perfeito e sabemos que Deus está acima de todas as coisas. Novamente, se você crer em um Deus pequenininho, a sua adoração é pequenininha. Mas se você crê que Deus está exaltado, que Deus está elevado acima de todas as coisas, que Deus de fato é o Criador dos céus e da terra e é aquele que te santifica, você de fato o adorará mais. Por quê? Porque você terá zelo, você terá paixão pela santidade de Deus, pela transcendência de Deus. Você enxergará Deus como alguém que está elevado acima de todas as coisas. E terceiro, saber que Deus é tão perfeito assim faz com que nós novamente queiramos e desejamos ser cada vez mais parecidos com Ele. O conhecimento de Deus, ele causa mudança nas nossas vidas. O verdadeiro conhecimento de Deus causa transformação em nossas vidas, transformação de caráter, mudança de atitude. Então, se você, a partir de agora, se você entendeu que Deus é santo, isso vai fazer com que você também queira ser santo. Por quê? Porque tudo que você quer é agradá-lo. Tudo que você quer é ser parecido com Ele. Então eu digo uma coisa para você: seja santo, porque Ele é santo. Amém? Vamos orar para encerrar. Deus Santo e Poderoso, clamamos a Ti, Senhor. Te agradecemos por mais este momento na Tua presença. Muitíssimo obrigado, Senhor, por ter falado poderosamente conosco. Eu peço que nos dê graça, Senhor. Nos dê graça para que possamos ser santos de fato. Para que possamos, assim como o Senhor é, possamos nós também ser. Senhor, que possamos cultivar o desejo nos nossos corações de sermos parecidos contigo. Que possamos, Senhor, como foi falado nesta palavra, possamos olhar a Ti, Senhor, exatamente como Tu és, exaltado, magnificado, elevado, superior, porque de fato o Senhor é superior. De fato o Senhor está elevado. E que possamos viver as nossas vidas de acordo com essa crença. É o que te pedimos, Senhor. No nome de Jesus, nos conforma a Tua imagem e semelhança. No nome de Jesus. Amém. Então, amém, irmãos. Tenham uma ótima semana e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém.